Hoje eu vou responder se está valendo a pena fazer investimentos em fundo imobiliário nesse momento ou não. Vem comigo para o vídeo. Se a gente pegar o desempenho do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, desde 2025, fevereiro de 2025, até hoje, ele já se valorizou 27%, 27,5%. Então é uma alta expressiva. E aí muita gente olha isso e se pergunta, mas será que ele já não subiu tudo o que tinha para subir? Será que vai subir ainda mais? E eu vou te dar os mecanismos certos para você avaliar se está valendo a pena ou não. E no final eu ainda vou dar a minha opinião. Eu também vou deixar aqui do lado os 10 maiores fundos imobiliários que estão dentro do IFIX. Para vocês saberem, se vocês quiserem, está aqui do lado a lista com os 10 maiores em patrimônio aqui no IFIX. E respondendo a pergunta, será que eles ainda sobem mais? A resposta é um depende. Depende do seu prazo que você quer manter eles em carteira. E depende de outra questão também. Depende da taxa de juros. Se ela for se manter, subir ela não vai, mas se ela for se manter, eles vão demorar mais para subir. Agora, se ela começar a cair, aí sim eles vão subir. Porque pensa comigo, hoje a taxa Selic está em 14,75 e os fundos imobiliários estão pagando ali na média de 10 a 12% de dividendo no ano. Então o dividendo dos fundos imobiliários está menor do que a taxa Selic. Por enquanto que a taxa Selic está mais atrativa, todo mundo está na taxa Selic. A partir do momento que ela começar a cair e que ela se igualar ou ficar menor do que os dividendos dos fundos imobiliários, aí os fundos imobiliários vão começar a se valorizar. Só que você tem que se posicionar antes. Não adianta você esperar a taxa Selic ficar menor que o dividendo dos fundos imobiliários para se posicionar. Porque daí todo mundo já vai ter se posicionado e a alta já vai ter acontecido. A Bolsa de Valores, os investidores sempre se adiantam a esses movimentos. É isso que a gente viu nessa subida do ano passado, foi essa precificação de queda de taxa de juros, por isso que subiu os 30% no ano passado. E se continuar caindo, se continuar sendo expectativas de queda, ele vai continuar subindo. Tem um limite para ele subir, mas ele ainda tem espaço para subir. Agora, se o juros se manter, aí a conversa muda. Porque se ele se manter, essa diferença de 2, 3% ao longo dos anos é muito grande. Então o pessoal vai preferir manter os seus investimentos na renda fixa, enquanto os juros se mantiverem mais alto que o dividendo dos fundos imobiliários. Então você tem que prestar atenção a isso. Nós estamos passando por momentos de conflitos. Hoje foi anunciado a trégua entre a guerra e o Irã, hoje que eu estou gravando esse vídeo. Eu não vou postar ele hoje, mas hoje foi anunciada a trégua. Então a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos dias. E para entender se a taxa de juros ela vai realmente voltar a cair ou não. Se ela voltar a cair, tem espaço, vale a pena investir e tem espaço para os fundos imobiliários se valorizarem ainda. Agora, se ela não voltar a cair de imediato, aí talvez a gente pode esperar um pouco mais para ver se posiciona nos fundos imobiliários. Mas eu quero que você perceba, os fundos imobiliários eles têm tudo na mão para se valorizar. É um bom investimento. Você está investindo normalmente em prédio, em tijolo, em prédios físicos mesmos. Então a única coisa que está limitando eles é a taxa de juros do Brasil, que ela está muito alta. Então quando ela voltar à normalidade, os fundos imobiliários têm tudo para decolar. Só basta você estar posicionado. Então sim, eles estão baratos, na minha opinião. Vale a pena investir para quem gosta de fundos imobiliários. Então não tenha medo de investir em fundos imobiliários. E se cair, não tem problema também. Você comprou um prédio, é só segurar por tempo suficiente que ele vai voltar a se valorizar e ele vai sempre pagar os dividendos. Obviamente depende da taxa de juros, então é ela que você tem que ficar de olho. Mas não faz grande diferença você comprar hoje ou esperar um pouquinho mais também. Mesmo que a taxa de juros demore mais para cair, fundos imobiliários são bons investimentos para o longo prazo. Você sempre tem que ter em mente o longo prazo. Agora, eu tenho que te falar a realidade dos fundos imobiliários. Não espere que fundos imobiliários tenham valorizações maiores do que as ações. Isso pode acontecer em algumas janelas curtas. Igual aconteceu ano passado, eu acho que o fundo imobiliário ele bateu as ações no ano passado. Ou se não bateu, empatou, chegou muito próximo. Mas isso não se repete no longo prazo. Não tem como um fundo imobiliário reajustar o aluguel acima
do que a empresa está ganhando. Então as empresas sempre têm que ganhar mais e o fundo imobiliário ele é meio limitado no que ele pode reajustar de aluguel. Então as empresas, para o longo prazo, elas tendem a crescer mais, principalmente se você souber escolher as ações. Então se a sua ideia é crescimento de carteira, é melhor você procurar ações boas para investir. Os fundos imobiliários eles ficam mais na parte da segurança, porque como são prédios, e prédios todo mundo tem valor determinado, a oscilação deles são menores, mas é justamente isso. Como a oscilação é menor, ele cai menos e sobe menos também, e paga os dividendos mensalmente. E isso de pagar os dividendos mensalmente é uma coisa ruim, porque quem quer dividendos é bom, né? Mas para crescimento de patrimônio não é, porque o fundo imobiliário, por ele ter que pagar os dividendos, ele não consegue ficar recomprando outros prédios para aumentar o valor dele. E o fundo imobiliário só consegue aumentar o valor do patrimônio dele fazendo subscrições. E isso é você investir de novo dinheiro no fundo. Às vezes você não tem o dinheiro e aí você vai ser diluído dentro do fundo. Então os dividendos é uma faca de dois gumes. Tem que tomar cuidado com isso. Você pode ter um patrimônio menor dentro do fundo imobiliário por não ter dinheiro para aportar quando ele faz subscrições. Mas, para quem quer viver de renda, ele paga os dividendos mensalmente. Isso é bom, mas tem esse lado ruim também. E para você que não sabe escolher os fundos imobiliários, a dica que eu posso te dar é procure os fundos imobiliários grandes. Não vai naqueles pequenos que pouca gente investe. Vai nos grandes, tipo a lista dos 10 maiores que eu coloquei aqui. Ela é uma boa para você estudar e ver qual dos fundos imobiliários ali dentro vale a pena e vale para o seu perfil. Ali tem fundos de papéis e fundos de tijolo e vários setores dentro do tijolos. Então você tem que estudar e ver qual deles vale a pena para o seu perfil. Mas pega fundos grandes, nada de pegar fundos pequenos. Não existe oportunidade que só você está vendo no mercado de ações ou no mercado imobiliário, por exemplo. Normalmente você não está vendo o risco que você está correndo investindo em algum fundo pequeno. Tome cuidado com fundos imobiliários pequenos. Bom, era isso por hoje, era isso sobre os fundos imobiliários. Eu me chamo Lucas Borelli e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal e comenta aqui para mim qual a porcentagem do seu patrimônio que está investida em fundos imobiliários. Eu te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!